Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casando o Verbo. Já pensou, pessoal, se para cada escândalo que acontece no Brasil nós gravássemos um vídeo? Nós não teríamos, acho que, espaço no YouTube para tanta coisa, né? Agora o que está em voga, amanhã já vai ser outra coisa, no domingo outra, e semana que vem talvez quase ninguém mais esteja falando nisso, mas o que está em voga são essas denúncias aí que a Me Too Brasil teria recebido de assédio contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que seria, então, supostamente, uma pessoa que teria que lutar contra esse tipo de coisa, né? Só que isso são pautas progressistas, né? Nós temos visto aí muitas críticas e muitos críticos a essas pautas progressistas e leis que muitas vezes diz-se que são feitas para a proteção da mulher e, na verdade, acabam algumas protegendo parcialmente, algumas colocando, na minha opinião, as mulheres em situações ainda piores, porque quando, por exemplo, você dá muitos privilégios para uma categoria no trabalho, as pessoas às vezes não vão contratar mais aquela categoria de pessoas, né? Então tudo depende, né, em que contexto as coisas são colocadas. Tem leis que vêm para o bem, tem leis que não servem para nada, e tem leis que às vezes acabam piorando a situação dos envolvidos, né? Talvez até com a intenção de que houvesse aí algo positivo, mas acaba trazendo efeito contrário. Uma das críticas que as pessoas fazem para as leis que elas chamam de feministas é que essas leis estão impedindo o relacionamento homem-mulher, né? Então a gente vê que às vezes a aproximação do homem, né, para que ele tome a iniciativa para ter um contato com a mulher, um relacionamento com ela, pode ser muitas vezes confundido com assédio. Eu não sei o que aconteceu ali com o ministro, deixa de acontecer. Na verdade, isso para nós serve apenas como um gancho para que a gente discuta o assunto em si, né? E se nós formos buscar as origens desse boicote à família, porque se o homem ele não pode ter o primeiro contato com a mulher, porque geralmente é o homem que tem esse contato, às vezes a mulher também, mas normalmente a iniciativa tem sido mais dos homens, né? Ou tinha, né? Porque hoje em dia as coisas estão mudando. Se não há esse contato entre homem e mulher, não há união. Se não houver união, não há família. E muitos críticos dizem, olha, esse tipo de legislação é feita justamente para que a família não exista. Será que é mesmo? Bom, o escritor do Manifesto Comunista, Karl Marx, né, que é o pai dos progressistas, né, ele tinha algumas coisas que ele tratava a respeito da família. Ele dizia, por exemplo, assim, aqui tem alguns parágrafos que falam do termo família dentro do Manifesto Comunista. Ele dizia coisas como: a família dos burgueses elimina-se naturalmente com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecem com o desaparecer do capital. Então ele, no entendimento dele, o que é falso, né, mas o entendimento dele era de que só existe família se houver capital. Não é verdade, porque principalmente se nós formos olhar para o passado, os nossos avós e bisavós eram muito pobres, não tinham nada, muitos saíam, né, de países estrangeiros, vinham para os nossos países aqui com a mão na frente e outra atrás, e com toda a pobreza criavam os filhos com muito amor. Isso aqui é mais ou menos o que o Karl Marx disse, aqui é mais ou menos como dizer que pobre não pode ter filho, o que é, na verdade, no fundo, o que eles têm em mente. Tanto é que eles promovem as ideias de que tem que tirar o bebê da barriga da mãe enquanto ele está sendo gestado, esse tipo de coisa assim. Então aqui eles dizem, não, mas ele não está dizendo que é contra a família, ele só está dizendo que se desaparecer o capital, desaparece a família dos burgueses. Só que ele combate o capital. Ele escreve o Manifesto Comunista justamente para tentar destruir o capital. Para destruir o capital, ele quer destruir os capitalistas, e para isso ele precisa destruir a família dos capitalistas, ou burgueses, como ele chama. Porque no entendimento dele não há família sem capital. Então, os pobres, no entendimento dele, não têm família e, portanto, ficam dependentes de quem? Do papai e da mamãe Estado. Então veja que, às vezes, essas coisas que eles criam se voltam contra eles mesmos, né? Olha só o que mais ele diz. A burguesia, isso aqui é tudo
construção mental deles. Isso aqui no mundo real não existe. O amor ele é muito superior ao dinheiro. Um pai e uma mãe, eles podem passar fome se forem bons, né? Porque tem gente de todo tipo. Não é só porque tem o título de pai ou o título de mãe que é uma boa pessoa. Mas um bom pai e uma boa mãe são capazes de passar fome para sustentar um filho. Então não é o dinheiro, não é o capital que sustenta uma família, é o amor que sustenta a família. E se a pessoa tem capital, ela usa esse capital em favor da família. Entenderam? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico que tendo capital, tendo patrimônio, a família pode se desenvolver melhor, pode ter mais conforto, mais capacidade de buscar estudo, entendimento da vida, né? Então, destruir o capital é colocar as pessoas na mão do Estado, e aí, consequentemente, a família da pessoa passa a ser o Estado. Outra coisa que ele diz, a burguesia arrancou a relação familiar o seu comovente véu sentimental e reduziu-a a uma pura relação de dinheiro. Uma falácia, né? Existem famílias que estão montadas só em cima do dinheiro. Óbvio, as relações estão ali só porque é necessário que continue aquela união, porque senão o capital se desfaz. Mas isso não é a regra. A regra é que as famílias se constituam e se construam em torno do amor. E o dinheiro é uma consequência, só uma ferramenta ali no meio. Outra coisa que ele diz, as condições de vida da velha sociedade estão aniquiladas já nas condições de vida do proletariado. O proletário está desprovido da propriedade. Só essa palavra aqui já desmente ele, porque, por exemplo, ele diz o proprietário está desprovido da propriedade, que é a capital, né? Mas o que é proletário? Proletário é aquele que gera prole. O que é prole? É filho, é família. Então ele mesmo está dizendo que o proletário está desprovido da propriedade, mas ele tem família, ele tem filhos. A não ser que ele queira dizer que os proletários são esses que têm filhos e não constituem família, que abandonam os filhos. Mas isso não é necessariamente por conta de ter dinheiro ou não, porque existem pessoas que têm dinheiro, fazem filho e não assumem, como tem pessoas que não têm dinheiro, fazem filho e não assumem. Então isso não tem a ver com o instrumento que está ali, tem a ver com a pessoa em si. Então, proletário é aquele que tem prole, que tem filho, né? O proletário está desprovido de propriedade. E por acaso quem tem capital não tem prole? Ele continua, a sua relação com a mulher e os filhos já nada tem de comum com a relação familiar burguesa. O trabalho industrial moderno, a subjugação moderna ao capital, que é a mesma na Inglaterra, na França, na América e na Alemanha, tirou-lhe todo o caráter nacional. Mas o que tem de mais internacional do que internacional comunista? O comunismo por si só é internacionalista, né? Ele diz, trabalhadores do mundo, univos. Como é que vai unir os trabalhadores do mundo se eles estão separados por nações? Então é uma contradição em cima da outra. Isso serve e serviu lá no passado quando as pessoas não tinham muita instrução. Hoje, quem lê isso aqui e acredita nisso é porque o QI é muito pequeno, muito fraco. Eu não gosto de usar a expressão QI, né, porque não é um termo exato para medir inteligência, mas é um termo que as pessoas conhecem. Né? As leis, a moral, a religião são para que outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros tantos interesses burgueses. As leis, na verdade, tudo depende. Se o rei for justo, as leis são boas. Se o rei for injusto, as leis são opressoras. A moral é diferente de ética. Moral vem de Deus. Né? O que é certo e o que é errado não depende do ser humano dizer o que é certo e o que é errado, mas sim das regras da natureza, vamos dizer assim, para quem não acredita em Deus, que a natureza, no entendimento de quem crê em Deus, foi criada por Deus. Mas a regra da natureza é que a mãe vai proteger o seu filhote, o pai vai proteger o seu filhote. Então a moral é divina, a ética é humana. Então, a ética pode dizer assim, não, retirar o filho, né, que está em gestação na barriga da mãe é muito ético, porque coitada, ela é oprimida pelo patriarcado e aquele blá blá blá, né? Então, isso é ética humana. Agora, a moral é divina, e a moral sim protege o filhote, protege a família, né? E a religião, no fundo, é uma pregadora dessa moral que está acima e além
do controle humano, porque todos nascem com isso no seu coração. O certo e errado está no coração de todos, embora alguns distorçam o certo e errado, né, conforme uma conveniência política para ganhar poder, dinheiro, para enganar os outros, né, colocando os outros em desgraça. Desculpa, eu não estava mostrando. Colocando os outros em desgraça para seu próprio benefício. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com este propósito infame dos comunistas. Sobre que assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Completamente desenvolvida, ela só existe para a burguesia, mas ela encontra o seu complemento na ausência forçada da família para os proletários e na prostituição pública. Mentira! Até as pessoas que têm dinheiro hoje, se buscarem nos seus antepassados, e antepassados próximos, eram pobres, viviam do próprio trabalho, do próprio esforço, eram o que se chamaria de proletários, sem muitas vezes nem capital, nem terra para trabalhar. E quantos aqui que hoje têm dinheiro e sentem saudade daquele avô ou pai pobre que tinha, às vezes sem instrução, mas que dentro daquela pobreza deu o que muitas vezes não se tem hoje, né, nesse mar de ideologias não se tem mais, né, porque hoje tudo é ideologia, mas lá naquela simplicidade de quem não tinha estudado comunismo nem capitalismo, tinha muito amor, embora não tivesse dinheiro, nunca faltava um pratinho de comida. Então isso é outra mentira. E é daí por diante, né? Então, resumidamente, embora que a gente possa ler mais alguma coisa ou outra, resumidamente o que se está vendo no mundo moderno aí com esses progressismos, com essas ideias aí que na visão de muitos estão colocando homens contra mulheres, estão criando leis que podem criar esse tipo de situação em que o homem não pode mais se aproximar da mulher para conversar com ela. Muitos já têm receios, nem só pelo fato de serem acusados de um assédio, mas de depois de casados serem acusados de uma série de coisas e terminar a vida, às vezes até sem patrimônio nenhum, porque hoje as leis beneficiam a mulher se ela disser que o fulano fez isso ou fez aquilo dentro do casamento. Então, todas essas leis que supostamente estariam aí para proteger a mulher, estão servindo para quê? Para que o homem se afaste, né? E a mulher, convencida, e até por conta de alguns homens que realmente são praticantes de um assédio verdadeiro, porque existe isso também, óbvio que existe, são praticantes de violência de fato, isso existe, mas geralmente vem justamente daqueles que são hipócritas, daqueles que dizem que defendem toda uma sorte de leis de proteção à mulher e na verdade lá no fundo, eles não acreditam nisso, né? Só usam aquilo para um instrumento de poder. Então, é uma crítica social aqui que a gente faz, né? No sentido de que nós temos de eliminar muitas dessas leis que supostamente protegem, quando na verdade estão impedindo a felicidade das pessoas, a união das pessoas, a criação de família, a criação de um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, amadas, onde os filhos possam crescer com a proteção dos pais e futuramente os pais possam contar com algum auxílio do filho quando eles não tiverem mais condições e dali por diante. Porque a família, no fim, ela tem muitas funções. Uma delas é essa, é prover a verdadeira segurança, uma segurança que o Estado promete e não entrega. Porque quando a coisa fica difícil para você, você não pode contar com o Estado de verdade. Experimente chegar com uma doença terminal no SUS para ver se você é atendido e a cirurgia sai na hora. Às vezes a pessoa leva sorte, às vezes tem que contar com alguém aí que conhece os meandros ali de como fazer as coisas e às vezes a pessoa acaba perecendo muito antes de ser dado o atendimento que precisa. Então, às vezes fica sem o remédio, fica sem isso, sem aquilo, só para contar a saúde e a segurança, né? Você não tem o seu pai, o seu irmão para ligar, numa hora de apuro, vou ligar para o Estado. O Estado nem sempre está ali para atender, né? Então a proteção ela vem da família. E quando as pessoas deixam de entender isso, elas ficam à mercê do Estado, né? E o Estado ele é muito bom em prometer, mas muito ruim em entregar. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.